Senhor, nosso Pai, amado Mestre Jesus, reunidos em Seu nome, mais uma vez aqui estamos e vos agradecemos, como sempre e sempre, pela graça da vida, por Sua misericórdia para com todos nós. E assim, reunidos, nós os louvamos, agradecemos e pedimos, sim, como sempre, por todos nós. Por isso, Pai, nessa noite, viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia, guarda a nossa língua de toda maldade. Que sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, agora e sempre. E aqui estamos novamente. Boa noite a todos, boa noite a todas vocês, a todos os amigos, que aqui estamos sim, depois desta semana, já encerrando o quinto dia da semana, chamado quinto dia útil, mas todos os dias são muito úteis, né? Fim de semana já está aí. Então, queremos aqui, eu e Célia, receber, abraçar a todos vocês, desejando uma linda noite, que tenhamos sim um belo, tranquilo encontro, falando aqui do Evangelho, falando de Joana de Ângeles e, claro, como sempre, esperando que esteja tudo caminhando com vocês, esteja bem aí com vocês, né? Família, enfim, trabalho, aquilo tudo que nós temos a cumprir no dia a dia. E os dias se sucedem e nós vamos fazendo o nosso melhor. E assim, amigos, hoje nós vamos falar aqui do Evangelho sobre a paciência, aquilo que muitas vezes acaba nos faltando, né? A chamada paciência, que é uma das virtudes. É uma das virtudes, e que virtude, né? Que, aliás, aquela virtude que nós queremos que todos tenham conosco, mas nos reservamos ao direito de vez em quando, não ter, né? É assim. E nós temos também Joana de Ângeles já chegando aqui, e hoje vai falar para nós o capítulo 18 do livro Imbatível Amor, né? Amor Imbatível Amor, Insegurança e Arrependimento. E, aliás, continua falando sobre crianças, né? Afinal de contas, o mestre, né? Vem as minhas criancinhas. Isso vai entrar no reino dos céus, aqueles que se assemelharem a elas. Tá certo que tem umas crianças que não são muito pacientes, né? Mas a paciência é uma das virtudes plenamente exercida que facilita a nossa entrada lá no reino dos céus, como disse o nosso mestre. É o que nós vamos ver, então, já aqui no Evangelho desta noite. E aí, amigos, vamos ver então, já que estamos falando dela, vamos falar definitivamente da paciência. E aqui vamos então dando boa noite, que nós já temos aqui a Ivana Santa Rosa, e nós temos também conosco aqui, já deixando boa noite, claro, a Denise Holland. Então, agradecendo a todos vocês, né, vamos ver a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas bendizei. Ao contrário, o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil das caridades. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória: perdoar aqueles que Deus colocou sobre nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de mil nadas que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações. Compensações que temos por outro lado. E então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto
do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar. Enquanto que vós tendes o vosso passado a espiar e fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes. Sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Um amigo, um espírito amigo de Ave, 1862. Pois é, amigos, paciência, paciência, paciência. E vamos aqui, vamos aproveitar já, que estamos falando do Evangelho, vamos cumprimentar nossa querida Zila Crepaldi, a Olga Fagundes, boa noite a vocês, bem-vindos também. E o Evangelho de hoje nos fala sobre paciência. E se nós fizermos uma chamada meia-culpa, como se diz, vamos ver que nem sempre somos lá muito pacientes. E que às vezes, a gente sabe que existem sim pessoas que não têm quase nenhuma paciência. Qualquer coisa é motivo, Mas a paciência, como bem disse aqui no texto do Evangelho, a paciência é uma das grandes virtudes que precisamos sim exercer. Afinal de contas, se nós não tivermos paciência para com os nossos irmãos, fica complicado, fica difícil. Porque todos são diferentes uns dos outros, nós somos diferentes uns dos outros, não são só eles que são diferentes, nós somos diferentes, todos nós. Cada um pensa do seu jeito, tem seus valores, raciocina de uma maneira, gosta de uma coisa, gosta de outra, e por isso mesmo nem sempre as opiniões batem, nem sempre as palavras são as mais adocicadas, vamos dizer assim, e nem sempre os atos que pessoas nós fazemos são lá muito admirados pelos outros. Cada um de nós, como acabei de falar, tem e faz o seu juízo de valor de tudo aquilo que nos serve, de todas as informações, venham elas de onde vierem, venham da televisão, venha do celular, ou venha palavras em nossa orelha, como também costuma acontecer. E para isso é necessário aquilo que Joana de Ângeles fala para nós, para nós analisarmos com tranquilidade, com serenidade, analisarmos com calma, porque à primeira vista nem tudo é aquilo que nos parece. E mesmo as pessoas não são como nós muitas vezes julgamos de uma primeira convivência. E a gente sabe, a gente tem experiência disso. Isso aí é tão comum na nossa vida. Algumas vezes temos certas reticências, fazemos certas reticências com relação a outras pessoas. E a convivência, o dia a dia, vão demonstrando que nós nos enganamos em muitos aspectos. E todos somos passíveis de nos enganar. Agora, a questão da paciência em si, ela é algo que nós precisamos levar em conta e trabalharmos muito, especialmente em nossos lares, Tem família, que tem filhos e muitas vezes tem netos, e a gente sabe que a paciência muitas vezes com a idade vai diminuindo, vai diminuindo. Mas o lar, como nós bem sabemos, é aquele lugar onde deve ser exercidas as primeiras das palavras que nosso mestre nos falou, que é a caridade. Porque se nós não soubermos ser caridosos, e ser caridoso implica em tudo. Implica em ser tolerante, implica em ser paciente, implica em ser fraterno, implica em ser indulgente, implica em tudo isso. Se nós não conseguimos ser, em nossos lares, pacientes, todas as outras virtudes, fora de casa, como que conseguimos? Como que às vezes, no trabalho, mas no trabalho precisa, porque se for o trabalho, não quiser às vezes tomar a atitude que eu tomo no trabalho, eu sou mandado embora, nos lugares que eu vou na igreja também, no culto, lá na casa espírita, não sei o quê. A paciência, ela precisa ser exercida com equanimidade em todo e qualquer lugar. Porque se nós não exercemos em casa, exercemos nos outros ambientes, nós estamos simplesmente mascarando
e não estamos trabalhando para que efetivamente nós possamos melhorar interiormente, exercer essa paciência com uma qualidade maior, né? Se nós somos impacientes em casa, pior ainda. Onde estão aquelas pessoas com que nós espiritualmente pedimos para estar? Não estamos aguentando a convivência, algo precisa ser feito, né? Então, colocar apenas no meio exterior as características é aquilo que a gente chama de se mascarar, né? E evidentemente, hora ou outra, essa máscara cai, e aí fica uma situação muito complicada, né? E a paciência é uma dessas virtudes, né? Fala assim, ele tem uma paciência de Jó. Abençoado seja ele tenha uma paciência de Jó. E até porque em nossos lares de hoje, com as crianças sendo como elas são, sendo extremamente ativas, sendo inquiridoras, perguntam de tudo, querem saber de tudo, não se contentam com um não se contentam com, depois eu falo, né? Isso aí não posso falar, faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Já não as satisfazem mais. E se nós não tivermos e exercermos a caridade nessa amplitude que eu falei com várias virtudes já dentro do lar, como que vão sair essas crianças aí embasadas em quê? Na dissimulação, que muitas vezes nós fazemos no dia a dia, quando saímos de casa, ou vamos para um lugar ou para outro. Então é algo para nós pensarmos, né? E Joana de Ângeles fala para nós sobre isso, e vai continuar falando hoje também no texto aqui, porque é uma responsabilidade muito grande. Obviamente, né, muitos pais tiveram problemas terríveis na infância, né? Porque os pais também, épocas e épocas atrás, transmitiam o conhecimento que eles tinham, a maneira de ser, também com que eles foram criados, né, daquele jeito. Mas hoje, no dia de hoje, com tanta comunicação, tudo tão fácil, é preciso que ampliemos um pouco a nossa própria mente, a maneira de encarar as coisas como hoje elas estão. Porque senão vai haver sempre conflito, e conflito não é nada bom, especialmente dentro do lar. Especialmente dentro do lar. E isso, a paciência, a tolerância, a indulgência, a fraternidade dentro do lar são motivadores muito grandes para que a harmonia possa se estabelecer, para que o entendimento possa ocorrer, mesmo em situações as mais conflitantes, né? E também, como se diz, né, adultos precisam ter, sim, uma tranquilidade maior ao tratar com aqueles que aí estão, né? Porque, queiramos ou não, são todos exemplos. As crianças, elas não aprendem só quando você fala, não, faz isso, faz aquilo, não faça aquilo lá. Elas aprendem observando as 24 horas por dia, se elas ficarem acordadas 24 horas por dia. E muitas vezes são as atitudes que não são ditas, mas às vezes expressões corporais, aquela velha história, né? Fala uma coisa aqui e ali do lado fala outra. Ela observa e dentro da cabecinha delas vai haver muita dúvida sobre, afinal de contas, o que é que eu faço? O que é certo? Então precisamos ter cuidado com todas essas virtudes, né? E é um trabalho que temos sim que batalhar. É um trabalho que temos que trabalhar. É simples. Pois é, queridos amigos, vamos aqui também, olha aqui dando boa noite para Cacilda Cassiano, boa noite para a Bárbara Santana Nelly, para o Maurício, cara, Maurício, grande abraço, Maurício, também para a Sônia Martins, que já está aqui conosco também, e a Olga nos manda aqui então pedidos dos familiares para a nossa vibração. É a recomendação, né, sempre, né, esteja sempre conosco, viu, Olga? Então ela pede aqui pela Adilson Fagundes do Carmo, Flaviane Maria Fagundes Dias, Maria Helena Fagundes, Silvia Maria de Fátima Fagundes, Maria Olga Fagundes, Aline Fagundes Rabelo, Eva Fagundes Azevedo, Renato Marques da Silva, Arthur Paulo Fagundes Rabelo, né? Esses que estão na companhia da Olga, né? Familiares, com todos Fagundes, né, Olga? Então, com certeza são. Também aqueles que já deixaram, né, a convivência da Olga, vibração desencarnados, Arthur Fagundes Dias, Maria Mercedes Fagundes, Geraldo Fagundes, sobrinho, José Ramiro Fagundes. Então, também nossa prece, nossa vibração, estaremos nos lembrando deles com toda certeza. Tá bom, Olga? Então,
Aqui, olha aí, o genro Fábio da Sônia faz aniversário hoje, então um grande abraço. Fala para ele guardar um pedacinho de bolo para nós. Nós somos todos formigões, viu, Sônia? Pode pôr no freezer, depois a gente pega, não tem problema. Grande abraço para o Fábio, Deus abençoe a ele, a família, a caminhada dele, né, a jornada, que haja muita paciência com o assunto do Evangelho para ele, né? E para todos vocês, o nosso grande abraço, que Deus abençoe a caminhada dele e de todos, tá bom? Também aqui, olha aqui, a Alzirinha, nossa querida Alzira Crepaldi também, dando seu boa noite, o Tobias Juliana, Tobias Sandani também dando aqui o seu boa noite. E aqui de vez em quando abre uma janelinha, você vai com o mouse, é um problema. Vamos ver aqui. Falamos então do Tobias Juliana, que deseja boa noite, um abraço e luz a todos nós. É isso, né? Então aqui a Sônia dizendo, eu direi. E isso fala para o Fábio, né? Olha assim, né? Elegância aqui, sabe que gosta de um bolinho, né? Grande abraço, brincadeira, viu, Sônia? Mas, queridos, como diz o seu Jaime, né? Vamos fazer um pouco de alegria, né? O Evangelho é alegre, é realmente para nós podermos nos sentir bem, vocês também se sentirem à vontade, né? Não é aquela coisa engessada, certinha ali. Não, que nós estamos no encontro, estamos no diálogo, estamos conversando. E por falar em conversar, Joana de Ângeles vem falar conosco. Olha, Joana de Ângeles, nesses dias, né, nesses últimos encontros aqui, falando então das crianças, falando então de estabilidade, de problemas, de como tomarmos cuidado. E hoje, no capítulo 18, ela vai falar sobre insegurança e arrependimento, né? E ela nos diz o seguinte: a criança mal amada que padece violências físicas e psicológicas vê o mundo e as pessoas através de uma ótica distorcida. As suas imagens estão focadas de maneira incorreta e, como consequência, causam-lhe pavor. Ademais, os comportamentos agressivos daqueles que lhe partilharam a convivência, atemorizando-a mediante ameaças de punições com seres severos, com animais, castigos de qualquer natureza, fazem-na fugir para lugares e situações vexatórios, nos quais o recolhimento não oferece qualquer mecanismo de defesa, deixando-a abandonada. Essa sensação a acompanhará por largo período, se não por toda a existência, perturbando-lhe a conduta insegura e assinalada por culpas sem sentido, que a levarão à permanente desconsideração por si mesma, pela ausência de autoestima, por incessantes arrependimentos. Pois é aquele cuidado com as crianças, né? E muitas vezes isso é tão comum. Eu passei pela infância, todos nós devemos ter passado, né? Porque para sossegar, né? Aquela coisa que a criança tem de querer mexer em tudo, querer fazer tudo, não tem sossego, vai para lá, vai para cá, isso aqui. Muitas vezes para sossegá-la, né? Fala de bicho-papão, fala de lobo mau, fala de mula sem cabeça, fala que nos isso, que aquilo, e um monte de coisa para atemorizá-la em determinadas circunstâncias. E isso acaba atemorizando não a criança, não só para aquela circunstância específica, mas de uma maneira geral. Porque a partir daí ela passa a colocar na mente dela que tudo aquilo que ela imaginar que aquele que disse a ela para não fazer isso, porque vai acontecer aquilo lá, pode acontecer a qualquer momento com qualquer coisa que ela muitas vezes queira assim fazer. E é como a Joana disse, ela acaba ficando amedrontada, né? Sem autoestima. E quem que vai recorrer a quem? Se aqueles que devem cuidar ficam colocando coisas que não devem nas suas pobres cabecinhas. Essa é uma realidade, infelizmente, né? E aqui Joana diz: nessa instabilidade emocional, sem alguém em quem confiar e a quem entregar-se, a criança constrói o seu mundo de conflitos e nele se encerra, dominada por contínuo receio de ser ferida, desconsiderada, evitando-se participar da vida normal, para poupar-se a sofrimentos e do desprezo de que se sente objeto.
Para sobreviver nessa situação, transfere os seus medos e a sua insegurança para a responsabilidade do conjunto social, que sempre lhe parece hostil, numa natural projeção do que sofreu e não pôde eliminar. Porque imaginemos na cabeça, né, dessas crianças, aqueles responsáveis por elas fazem esse tipo de coisa. E se dentro de casa, que é para ela onde precisa e deve ter segurança, é aquilo que todos nós queríamos e sentimos em nossa infância, perto de nossos pais, avós, se dentro de casa ela é submetida a isso e tem essa insegurança de saber que de repente algum animal pode vir, pode machucar, pode ferir, porque não pode fazer isso e sabe lá o que mais que não pode fazer, imagina o que ela vai projetar a partir do momento em que ela precisa sair de casa. O que ela imagina que vai encontrar fora do mundo? E às vezes o que vai encontrar na própria escola, né? Então é preciso realmente muito cuidado nesse aspecto. A violência de qualquer matiz é sempre responsável pelas tragédias do cotidiano. Não apenas a que agride pela brutalidade, por intermédio de gritos e golpes covardes, mas também a que se deriva do orgulho, da indiferença, da perseguição sistemática e silenciosa, das expressões verbais pejorativas, desestimulando e condenando, enfim, de todo e qualquer recurso que desdenhe as demais criaturas, levando-as a patologias inumeráveis. E Joana lembra muito bem aqui, não é só essa violência verbal, essa violência corporal, né, que ali é submetida, que vai marcá-la pela sua vida, mas também essa chamada violência da desconsideração, a violência do silêncio, a violência da falta de cuidado, a violência do abandono, e acaba causando e fazendo com que muitos traumas sejam assim levados pela vida fora. Né? Como é difícil sentir-se indiferente, que você é indiferente. Imagine nós como adultos, né? Nós vamos numa loja, vamos lá comprar alguma coisa, está atendente lá, atendendo um aqui, e a gente fica esperando. De repente a atendente sai daqui, vai para outro lugar, passa na nossa frente, nós continuamos esperando. Qual que é a nossa situação? Como que a gente acaba se sentindo ali? Né? Como um ser invisível de outro planeta que ninguém observa? Com indiferença total para a nossa pessoa que está ali para alguma coisa? Isso é adulto, que tem um raciocínio, que tem um pensamento, que analisa a situação, que pode pensar, não, ali a moça está com muito trabalho, e ela saiu dali para pegar alguma coisa, mas já volta. Então muitas coisas passam pela nossa cabeça na análise da situação daquele momento. Isso se tivermos o quê? A paciência para pensar também. Senão a gente já, como costuma com muitas pessoas, acabam partindo para a ignorância, como se disse, e também não leva a nada, né? Só causa problema. Então imagina nós nessa situação, agora imagina uma criança. Uma criança onde tudo que ela vê, que ela ouve, né? Ela guarda. E o difícil é guardar essas situações tão conflitantes a que elas são submetidas muitas e muitas vezes. A violência urbana, por exemplo, é filha legítima dos que se encontram em gabinetes luxuosos e desviam os valores que pertencem ao povo, que desrespeitam, que elaboram leis injustas, que apenas os favorecem, que esmagam os menos afortunados, utilizando-se de medidas especiais, de exceção, que os anulam, que exigem submissão das massas para que consigam o que lhes pertence de direito, produzindo o lixo moral e os desconcertos psicológicos, psíquicos e espirituais. Isso, nós estamos sempre vendo esse tipo de situação, né? Numa sociedade justa que se organiza com indivíduos seguros dos próprios deveres, na qual os compromissos morais têm prevalência, dignificando a criatura em si mesma e proporcionando-lhes recursos de uma existência saudável, os valores educativos têm primazia, por constituírem alicerces sobre os quais se edificam os grupos que a constituem. Fatores educativos.
Lúcidos a respeito das necessidades que devem ser consideradas, os seus governantes se empenham com decisão para proporcionar os recursos hábeis que podem facultar a felicidade das massas. Não obstante, há fatores que contribuem para os desajustes sociais, que procedem do berço e que constituem implementos relevantes na carga genética. Claro, a gente sabe, também não se consegue todo aquele resultado que muitas vezes queremos com os filhos, porque ele já vem com uma série de compromissos de origem espiritual e que acabam se refletindo muitas vezes também na sua própria carga genética, então dificultando muito a atuação dos pais e os bons resultados que eles, com esforço, pretendem conseguir para os filhos. A gente sabe também disso, né? Então, como diz aqui, esses fatores relevantes, né, e que estão também na carga genética, fatores anteriores, acabam programando seres inseguros, arrependidos, frágeis emocionalmente. Trata-se de espíritos que não souberam conduzir-se, entregando-se a excessos e dissipações que os prejudicaram, mas também perturbaram outras vidas, produzindo lesões nas almas que agora voltam em conflitos inquietadores. Somente através de uma constante construção de ideias positivas e estimuladoras será possível uma terapia eficiente, a qual o paciente se deve entregar em clima de confiança, trabalhando as lembranças traumatizantes recordadas e preenchendo o consciente atual com perspectivas que se farão arquivar no refolho, no interior da alma, com propostas novas de felicidades que voltarão à tona oportunamente, enriquecendo-o de alegria. A reprogramação da mente torna-se essencial para a conquista da segurança e da paz. Acostumada ao pessimismo conflitivo, os seus arquivos no inconsciente mantêm sim registros perturbadores que deverão ser substituídos pelos saudáveis. Esse material angustiante irá elaborar comportamentos sexuais insatisfatórios, medo de amar, pequena autoestima, estabelecendo receios na área afetiva por acreditar-se incapaz de ser amado. Assim, refugiando-se na autocomiseração, negando-se a encontrar o sol do amor que tudo modifica. Exercícios físicos contribuem para romper essa couraça psicológica que se torna também física, produzindo dores nos tecidos orgânicos, abrindo espaços para a instalação de diversas enfermidades. O ser psicológico é o vigilante do domicílio celular. Conforme conduzir-se, estabelecerá as satisfatórias ou negativas manifestações da saúde física e da saúde mental. Aprofundar reflexões nas causas da insegurança e do arrependimento de maneira edificante, procurando retirar o melhor proveito, sem culpa nem castração, é o desafio do momento para cada ser. E então se disporá à superação dos agentes constritores e de desagregadores da personalidade. Joana de Ângeles, para nós hoje. Falando, sim, como ela sempre fala, com muita propriedade hoje, tratando para nós de insegurança e arrependimento. E a gente viu, a gente percebeu, né, por tudo aquilo que ela nos disse, de uma maneira bem clara, a questão das origens de tantos e tantos dos problemas que nós podemos, sim, levar pela vida afora. Tá? E, claro, questão de cuidados de infância, questão de visão do mundo, questão daquilo que foi colocado, questão de como o indivíduo, ou a criança, ou o jovem, adolescente, foi assim conduzido, foi tratado, foi respeitado. Então, tudo na nossa vida, tudo na vida de todos nós tem muito a ver com o quê? Com o nosso desenvolvimento inicial.
aquilo que somos, onde somos colocados e a que tipo de situação, a que tipo de trabalho somos submetidos desde nossos primeiros conhecimentos, nossa etapa infantil, né? É uma responsabilidade muito grande? Não, é uma responsabilidade total e absoluta, né? Afinal de contas, trazemos seres ao mundo, espíritos que vêm ao mundo para se depurarem, como nós estamos em trabalho de depuração. E nós, muitas vezes, por nossa inconsciência, vamos até dizer assim, acabamos atrapalhando essa depuração por aquilo que muitas vezes aqueles que vêm ao mundo são submetidos em seu desenvolvimento e que podem causar muitos problemas, como nós vimos aqui em Joana de Ângeles. Mas que não seja conosco, né? Com todos nós, com a graça de Deus, por aquilo que nós conhecemos, pela ciência da responsabilidade, pela ciência, pelo conhecimento da importância que é esse bom e maravilhoso envolvimento inicial dessas pessoas maravilhosas, as quais nós temos toda a responsabilidade. Que Deus nos ilumine, né? Que Deus nos fortaleça na nossa caminhada e que possamos dar o melhor, sim, o melhor para cada um deles. Estão sob nossa responsabilidade. Porque muitas vezes queremos ter a nossa tranquilidade em detrimento daqueles que estão conosco. E aí, situações complicadas podem acontecer. Mas que Deus nos fortaleça, né? Nosso Pai, que o Mestre Jesus aqui também nos orientando, sempre procurando fazer o melhor por nós. Joana de Ângeles hoje. Aniversariantes de hoje: Simone Mariano, Sebastião Gonçalves do Carmo, Maria Socorro, Felipe, Amália Branco, Humberto Monteiro, Nilton Oliveira. Nosso grande abraço, coração a coração, para todos vocês, pedindo sempre as bênçãos de Deus. Amanhã, a Maria de Souza, a Jaciara Malavaz Gonçalves, trabalhamos conosco, trabalhamos juntos um bom tempo, né, Jaciara? Um grande abraço, que Deus abençoe a você, todos os aniversariantes deste dia, né? Vilma Veiga, Carmen Souza, Maria Aparecida, o Ítalo. Nosso abraço também a ele, também a Thalita Oliveira. E domingo, 17, Bruna Tubarão, né, lá de Tubarão, Santa Catarina. Edovirgem Ferreira, também o José Edson Colpas, para todos vocês, aquele nosso abraço, coração a coração, que Deus abençoe, caminho do bem sempre, semeando boas sementes, porque a colheita vem, cedo ou tarde, colhemos os frutos da nossa semeadura, sabemos bem. Deus abençoe a todos os aniversariantes. Pois é, amigos queridos, vamos então continuando aqui, agradecendo a todos vocês que estão conosco, claro, e nós vamos partindo para o encerramento deste nosso encontro de hoje, onde falamos do Evangelho, sobre a paciência, onde falamos, né, Joana de Ângeles, então, sobre cuidados na infância que devem acontecer. Vamos para o nosso momento de prece, e aqui nós temos sempre, assim como a Olga, né, mandou lá, também a todos aqueles por quem ela pede prece, ela pede vibração. Claro, nós com toda alegria, nós vamos sim levar os nomes deles ao nosso Pai, né, juntamente com os nomes que nós temos aqui, e todos vocês também vão mentalizando, coloquem na sua mente aqueles todos que necessitam das bênçãos do Pai, estão passando por momentos difíceis, e também, claro, para todos nós. Enfim, todos nós precisamos, né? Encarnados ou desencarnados deste mundo, não tem como não necessitar. Vamos ver aqui. Olha aí, já ia me passando os nossos amigos que pedem então: Madalena Santos Souza, Igor Gambaroto, Antônio da Lisete Neves, Maria Vitória Rezende Alves, Beatriz Carmona Araújo, André Carmona Araújo, Joaquim Pironi Betim, Tatiana Pontes, Maria Luísa Santo André, Lourdes dos Santos, Paulo Renato Ferreira, Igor Schultz, Cecília de Paula, Ivanil Teixeira Ramos, Daniela Camargo, Erenilda Amorim Cavalcante, José Alexandre Camargo, a Rosa de Cresce, Emerson Adriano Licenco, Orlando Lameu, Lene Torre Pieroni, Claudinei Ramos, Lei Cabrum, Miliana Saldanha, Zoraide Maria da Silva, Mirella Nicolúcio, Vanini Nicolúcio, Gato Tony Pinheiro, Marcos Gabriel Pinheiro, Eunice Pinheiro de Oliveira, Jaime Facioli, Geraldo Mantovani, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Eliana Saldanha, Douglas Constâncio, Delcio Gomes da Silva, Cláudio Calef Filho, Amanda Graziela Cassiano, Aline Priscila de Camargo,
todos estão em nossa mente. Vamos lá? Pai nosso, nosso Pai, amado Mestre Jesus, aqui estamos reunidos em seus nomes. E sim, nós os louvamos, agradecemos a vós, Pai, pela vida que nos permite estarmos juntos mais uma vez, levando até vós nosso conjunto de corações unidos por todos nós, pedindo por todos nós, pedindo suas bênçãos sobre todos nós, pedindo suas bênçãos sobre tantos pais que acolhem seus filhos neste mundo, nestes dias. Abençoa a todos os aniversariantes desses dias felizes, que suas bênçãos estejam sempre sobre todos eles, amado Pai. Abençoa, sim, nossos entes queridos, aqueles que estiveram conosco, familiares, amigos, mas que já retornaram ao mundo espiritual. Que tenham, sim, muita alegria, muita luz em sua caminhada e nossas preces. Também por todos aqueles irmãos que estão nos deixando nesses dias, retornando ao mundo espiritual após a conclusão da sua caminhada. Abençoa, Pai, estes que demos os nomes, estes que mentalizamos, porque querem, sim, continuar conosco a caminhada rumo ao progresso espiritual, moral. Assim, abençoando todos os seus filhos, pedimos por aqueles em grande sofrimento, por aqueles que sofrem, aqueles que são vitimados tantas vezes por nós mesmos, nosso orgulho, vaidade, por nossa presunção, aqueles que sofrem e que tanto perderam, por tantas guerras insensatas. Por isso, amado Pai, abençoa o coração dos dirigentes das nações, para que trabalhem pelo povo, pela vida, pelo amor. Abençoa nossas casas de oração, onde vamos nos louvar, agradecer. Traga, Pai, suas bênçãos sobre nossas famílias nossas e todos os seus filhos. Sejamos nós encarnados, desencarnados. É o grande universo de seus filhos neste mundo. Abençoa aqueles que necessitam do trabalho, que estão à procura do trabalho, aqueles que têm o trabalho, aqueles que nos dão o trabalho, amado Pai. E que suas bênçãos estejam com todos os jovens, crianças, esses que estão vindo ao mundo, adolescentes, porque árdua é a missão ao preparar este mundo um lugar melhor. Que haja, sim, mais amor, que haja respeito, que haja compaixão, paciência, tolerância, indulgência, perdão, amor na sua essência. Assim, Pai, auxilia-nos, fortalece a todos nós para que consigamos recuperar este planeta que criastes para nós com tanto amor, que tanto machucamos. Auxilia-nos a preservar a água fundamental a todos os seus filhos e abençoa esta água ao nosso lar. Fluidifica, que nós a beberemos para o nosso equilíbrio físico e espiritual. Assim, Pai, esta prece levamos a vós em nosso coração e dizemos: Pai nosso que estás no céu, na terra, em todos os mundos espirituais, santificado e bendito seja sempre o vosso nome, mesmo quando a dor e a desilusão ferirem nosso coração, bendito sejas. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Pai, dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o Espírito. Perdoa as nossas dívidas, mas ensinai-nos antes a perdoar
e a merecer o vosso perdão, perdoando aqueles que tripudiam sobre nossas dores, espezinham nossos corações e destroem nossas ilusões. Que possamos perdoá-los não com os lábios, e sim com o coração. Afastai de nós todo caminho, todo sentimento contrário à caridade, e que este Pai Nosso seja dadivoso para aqueles que sofrem, como espíritos encarnados ou desencarnados. Que uma partícula deste Pai Nosso, Pai, vá até os hospitais e console aqueles que choram, sem o consolo de uma palavra. Que esse Pai Nosso, Pai, vá até os prostíbulos e erga aquelas que caíram, vá até os cárceres e auxilie aqueles que lá estão por erro judiciário. Vá aos hospícios iluminando aqueles cérebros conturbados, dando-lhes, sim, o consolo sempre e sempre. Pai, que este Pai Nosso vá a todos aqueles que nesse momento transpõem o pórtico da vida terrena para a vida espiritual, que tenham guia e vosso perdão, e que vá até os prostíbulos sempre e sempre, auxiliando a todos os seus filhos. Pai, tende piedade dos órfãos, das viúvas e de todos aqueles que até este momento não tiveram um pedaço de pão. E que a paz e a harmonia do bem estejam entre nós e com todos. E assim seja, Pai. E pedimos que teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia esteja sempre conosco. Esteja sempre com todos os seus filhos, estejam onde estiverem, como estiverem encarnados, desencarnados, neste mundo, em seu universo, e que suas bênçãos celestiais estejam sempre, sempre harmonizando, equilibrando o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, nossa mente, para que nosso lar assim sempre esteja harmonizado. Por isso, abençoa, Pai, nossos anjos guardiães, os bons espíritos e todos os nossos irmãos ainda perdidos em sua caminhada neste mundo. Dê-lhes a força, mostre-lhes a luz para o retorno ao caminho do bem. Assim, obrigado, Senhor, obrigado, querida Mãe, obrigado, amado Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós, agora e por toda a eternidade, por sua graça, e assim seja. Pois é, amigos, né? Olha aqui, vamos também agradecendo ao José Albirajara, né? Também aqui deixou já para todos nós o seu boa noite, agradecendo a vocês, agradecendo os likes aqui. Barros Maurício, Cacildo Cassiano, Alzira Crepaldi, José Albirajara Gonçalves da Silva, Pedro Freitas, Bárbara Santana Neri, da Sônia Martins, Ivana Santa Rosa, Espírito Santo, Denise Holland, Carlos Santana, Olga Fagundes, Josilda Rampaz, Maria Aparecida Oliveira, Ana Maria Assis, Tobias Juliana, Nádia Gildásio, e para todos vocês que estão conosco, estiveram conosco, estarão dando uma passadinha, que assim seja por aqui, o nosso abraço, a nossa gratidão. Esperamos sim uma linda noite para vocês, um maravilhoso final de semana com a família, que Deus abençoe muito, e marcamos um novo encontro para segunda-feira. Pois é, segunda-feira, no horário, com a permissão do Pai, suas bênçãos, estaremos novamente juntos. Assim, queridos amigos, grande abraço a todos vocês, que a paz do Senhor esteja sempre convosco, esteja sempre conosco, agora e sempre, e distribuamos essa paz onde quer que formos. Linda noite, ótimo final de semana e até segunda-feira, encontro marcado. Até lá, fiquem todos muito bem. Tchau.